E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Arthur e estou aqui para mais uma atividade do nosso aprimoramento online. Tá legal? Espero que vocês tenham tido boas férias e que possam ter voltado com tudo, com força total, para mais um semestre de estudos aqui na nossa universidade. Tá ok? O assunto de hoje, o que nós vamos conversar hoje? Hoje o nosso assunto é pressão. Eu escolhi um tipo de pressão que vai ser muito usado em todos os ramos da engenharia. Você, enquanto calouro, deveria saber que esse assunto vai aparecer para você em praticamente todos os anos da engenharia, desde as disciplinas básicas, como física, assim como as mais avançadas, como mecânica dos fluidos e fenômenos de transporte, por exemplo. Tá legal? Esse conceito é muito importante. Hoje a gente vai trabalhar o comecinho dele e com o decorrer dos cursos você vai aprofundar o que a gente viu hoje. Tá legal? Então vamos lá. O intuito hoje é deduzir com vocês o Teorema de Steven. Para que serve o Teorema de Steven? O Teorema de Steven é usado para calcular um dos tipos de pressão, a pressão hidrostática, tá ok? Essa pressão hidrostática, como o nome já diz, ela é causada por fluidos. Só que esses fluidos, eles têm que estar parados. Se esses fluidos estiverem em movimento, a gente entra num ramo um pouquinho mais complexo, que é o ramo dos cálculos das pressões hidrodinâmicas. Essa sim só vai ser vista em mecânica dos fluidos, na parte de hidrodinâmica. A de hoje é um pouco mais tranquila, então a gente já colocou uma condição, o nosso fluido vai estar parado, tá ok? Peguei um recipiente, esse recipiente está completamente cheio de líquido. Eu escolhi hoje a água, mas poderia ser qualquer líquido, poderia ser óleo, por exemplo. Enchi o meu recipiente de água. Esse recipiente contém um número muito grande de moléculas. Essas moléculas, cada moléculazinha tem seu próprio peso. E esse peso causa um acréscimo de pressão no fundo do meu recipiente. A gente pode perceber isso simplesmente enchendo o recipiente. Você percebe que a massa do conjunto aumenta, o peso do conjunto aumenta. Tá legal? Então, cada moléculazinha dessa exerce o seu próprio peso, o que causa um aumento de pressão no fundo do recipiente. Quanto mais líquido eu coloco, de maneira bem genérica, eu posso perceber que a pressão no fundo vai aumentar. Tá legal? Então, o que o nosso teorema diz? O nosso teorema quer, na realidade, calcular a pressão aqui no fundo. O que eu fiz para isso? Adotei um cilindro imaginário, esse cilindro não existe de verdade, tá legal? Eu tenho um cilindro imaginário cuja base é o local onde eu quero calcular o acréscimo de pressão por conta do fluido. Tá ok? Adotando esse cilindro imaginário, dá para perceber que parte da porção de água que eu tinha como um todo vai estar englobada dentro desse cilindro. E a ideia aqui é o quê? Calcular o acréscimo de pressão aqui por causa dessa quantidade de água, tá ok? Da definição de pressão que você viu na sala de aula, pressão em X, que é a nossa área, é a força pela unidade de área, tá legal? Essa força, obviamente, vai ser o quê? Vai ser o somatório de todos os pesos de todas as moléculas que estão englobadas pelo meu cilindro, tá legal? Então, no lugar da força F, a gente simplesmente troca pela massa total multiplicado pela gravidade, tá ok? A massa, como é um cilindro genérico, é muito difícil estimar. Então, o que a gente faz? Lembrando da definição de massa específica, a massa específica é a massa contida no cilindro pelo volume do cilindro, tá ok? A massa vai ficar igual à massa específica multiplicada pelo volume. Lembra que o volume é o volume do cilindro. Mas, professor, esse cilindro é imaginário. Sim, é o volume do cilindro imaginário. Mas eu já vou resolver esse problema. Chamei a equação da pressão de equação de número 1. Chamei a relação da massa de número 2. Tá ok? E substituí a relação de número 1 na de número 2. Tá ok? Então, a pressão ficou igual massa específica, volume e gravidade, dividido pela área. E aí uma coisa aparece. O volume do cilindro, se você se lembra bem, é a área da base multiplicada pela altura. Ou seja, é a área de quem eu quero multiplicado pela altura. Tá ok? Chamei essa relação de 4. Substituí 4 na 3 aqui de baixo. E olha que legal o que acontece. A pressão ficaria massa específica, área, altura, lembrando que área e altura era o volume, vezes a gravidade, dividido pela área. Como eu tenho áreas em cima e embaixo, eu posso cancelar. E a gente chega no famoso e conhecido Teorema de Steven.
A pressão hidrostática, ou seja, a pressão que o líquido causa no fundo do recipiente, é dada pela massa específica, gravidade e altura. E a gente demonstra uma coisa ainda mais importante. A pressão é proporcional à profundidade do líquido. O H é a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a altura. E a gente pode ir além. Cancelando as áreas, eu te demonstro que não interessa o quanto de fluido tem para os lados. Tá ok? Só interessa a profundidade que o cara se encontra. Dá para perceber isso também pelo desenho. As moléculas que estão fora do nosso cilindro imaginário só exercem pressão no fundo numa região que eu não quero saber. O acréscimo de pressão dentro do cilindro só vai se dar por conta das moléculas de dentro do cilindro. Tá ok? Então, teorema de Stephen, pressão é a massa específica, gravidade, altura, que no caso pra gente vai ser a profundidade. Tá legal, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro. No próximo vídeo eu coloco o exercício para vocês. Valeu!